Então, pessoal, conforme eu havia prometido para alguns colegas aí que estão iniciando no mercado de ações, day trade, eu prometi mostrar como que eu adaptei as médias do DD Index para o gráfico. É super fácil, não tem segredo nenhum. Lembrando que o método DD Index fica separado do gráfico, como mostra aqui, ó, no vídeo do DD Index. O gráfico fica limpo e aqui são as médias que o DD Index usa, né? Que são as médias de 20 períodos, 8 períodos e 3 períodos. A de 8 períodos no programa DD Index, ela fica estável. Somente as médias de 3 e de 20 se movimentam. Eu gosto das médias em cima do gráfico, então eu já me adaptei com isso. Eu acho que passa uma segurança. Lembrando que as médias não são 100% assertivas, você tem que saber entender o gráfico, tem que estudar muito o mercado para poder fazer isso, mas as médias, quando o mercado está em tendência e não está lateral, elas conseguem indicar boas entradas no índice. Eu uso o mini índice, não opero dólar, já falei para uma galera aí que mini dólar, né, perde-se muito dinheiro com mini dólar, índice já é complicado, dólar é pior ainda. Eu vou tirar todas as médias e vou ensinar vocês a configurar cada uma delas. Não uso só as médias móveis, uso também o pivot point. Vamos às médias. Eu uso a plataforma Flashchart, mas ela pode ser configurada em qualquer outra plataforma, pode ser na Profit, qualquer outra, vai funcionar do mesmo jeito. Podem fazer isso no simulado, é muito importante fazer pelo menos um mês de simulado, eu acredito que seja importante, né? Para você entender como que funciona o mercado. Então vamos lá. Média móvel, primeira média móvel, média de 3 períodos, exponencial. Por que a média é exponencial? Porque a média exponencial tem toda uma matemática, todo um cálculo por trás dela, e é uma média muito mais precisa. Eu utilizo no mínima, pode-se usar na abertura, na máxima, na mínima e no fechamento. Por que eu uso na mínima? Porque para mim, assim, analisando, a mínima ela é mais precisa, não dá tanto atraso. Lembrando que as médias têm atraso de entrada. Vamos lá. A cor também é importante, gente, porque se você colocar as médias da mesma cor, você não vai saber qual que é a função de cada uma. A média móvel de período 3 é a média de sinal, então eu uso a cor verde nela. Aplicado no gráfico, média móvel de período 8 é a média móvel de período estável. Essa é a média móvel que é a base. Ela vai, as outras médias vão cruzar essa média móvel. Depois eu explico como que funciona. Média móvel de 20 períodos. Esta média aqui é a média de confirmação. Pronto. Vou aplicar aqui também o pivot point para vocês terem mais aí um parâmetro para saber para onde o mercado vai, né? Não precisa colocar nada, é só aplicar o pivot point, ele já vem configurado. Eu uso também o medidor de pressão, que é uma coisa que eu não usava, que não está funcionando nesse momento, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Achei. Medidor de pressão não vai funcionar, gente, porque o mercado está fechado. Mas o medidor de pressão funciona da seguinte forma: você consegue ver qual é o volume de compra e qual é o volume de venda naquele determinado período. Ok. Médias móveis aplicadas no gráfico. Então vamos lá. A média branca, que é a média 8 aqui,
é a média de... Vou colocar nos 5 períodos que vai ficar um pouquinho mais fácil. Essa média aqui... Deixa eu carregar o gráfico, gente. Carregou. A média de período 8, ela é a média que vai te dar a base, né? Então, olha como que funciona aqui. Hoje o mercado estava com tendência, mas estava bem esquisito. Ela vai ser a linha base. Olhando aqui no DD Index, a média 8 fica em linha reta. Por quê? Porque ele fez um programa, configurou para ela ficar reta. Então, você começa a ver aqui, ó, a média de sinal, que é a média 3, oscilando aqui em cima, cruzando com a linha amarela, cruzando na branca também. É legal o método do Didi? Com certeza é, só que eu particularmente gosto de olhar os candles. Então, para mim, a média em cima do candle é um negócio melhor para mim. Eu me adaptei assim. Olha só aqui, como que você vai conseguir identificar entradas e saídas? Eu não vou entrar muito em detalhes nas entradas e saídas, mas é só para vocês terem uma ideia. Quando a média de sinal, que é a 3, ela cruza a média 8, ela deu um sinal, ela não deu uma confirmação de compra nem de venda, gente. No caso aqui seria uma confirmação, seria um sinal de compra. A confirmação seria quando esta média cruzasse a amarela. Só que como o mercado não está numa tendência muito precisa, os sinais acontecem dando errado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar o gráfico. Você não pode ficar só se baseando nas médias, porque você vai ter muito loss. Por isso que é legal usar o pivot point. Olha aqui o pivot point. Para onde o mercado vai, para onde o mercado foi. Hoje o mercado ele começou com uma tendência de baixa, chegou aqui na primeira linha do pivot point, né, 104.958, aí ele começou a descer de novo. Eu particularmente achei que esse mercado ia chegar na segunda linha do pivot point aqui, 103.687, ele não chegou. E ele começou a fazer esse movimento chato aqui, ó. Um movimento meio que de lateralização. E depois, logo, bem no finalzinho do pregão, ele deu essa subidinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles de 5 minutos, 40 minutos aí de candles de alta. Então, eu acredito que amanhã, o que pode acontecer com o mercado? Ele bater aqui de novo nessa linha amarela do pivot point no 104.900 nos quebradinhos. Se ele romper, ele continua a tendência de alta, ou se ele não romper, ele pode descer aqui. Só vou dar uma olhadinha aqui nos 15 minutos para vocês terem uma ideia melhor como o pivot point é bem importante para trabalhar junto com essas médias. Olha aqui nos 15 minutos. Os 15 minutos eu não tô conseguindo, nos 30, aliás, eu não tô conseguindo colocar os 30 minutos por causa do gravador ali. Aqui você pode ver que o mercado tá numa correção. Então, existe uma grande possibilidade do mercado chegar nos 103 mil aqui, sim. Só que isso não vem ao caso agora. Eu só estou ensinando para vocês que o pivot point é um indicador bem importante para quem está iniciando no mercado e até para quem não está iniciando, gente. Porque depois que você se acostuma a entender o gráfico, o pivot point te dá mais uma tranquilidade, né? Você precisa pensar um pouquinho menos, não precisa pensar tanto. Eu não estou conseguindo encontrar aqui um ponto de entrada bem específico para as médias móveis, mas se vocês olharem aqui, vamos pegar aqui esse dia aqui, ó. Isso aqui foi o dia 10 de julho, quando o mercado começou a fazer a correção. Olha só. No dia 5 de julho, o mercado começou a fazer uma nova tendência de alta. Olha como essas médias móveis se cruzaram aqui.
Vou dar um zoom aqui, olha. Simulador é um saco, cara. Eu não entrei no outro, não sei porquê. Todas as médias cruzaram. A média verde deu o sinal. Logo em seguida, a verde cruzou a linha amarela. A amarela e a branca cruzaram aqui e começou uma tendência de alta. Ou seja, a média que deu o sinal, que seria a média 3, que é a média da cor verde, ela cruzou a linha base, cruzou a linha amarela e realmente o mercado teve uma tendência de alta. Olha, nesse dia o mercado subiu o dia inteiro. Por quê? Por que foi tão fácil identificar essa subida do mercado aqui, ó? Porque o mercado estava numa tendência e depois disso o mercado continuou na tendência, olha só. As médias não se cruzaram mais. As médias só voltaram a se cruzar novamente aqui, que foi uma pequena correção. E esse dia, galera, muita gente tomou loss, porque todo mundo achava que o mercado ia corrigir aqui e o mercado não corrigiu. Ele fez uma correção muito pequena. Quem conseguiu pegar isso aqui pegou, assim, foi muito sortudo. E depois ele voltou a cruzar as médias aqui, olha só. A média voltou a cruzar bem aqui nessa região. E subiu, 1, 2, 3 dias. E daí lá no dia 10 de julho, vamos observar mais uma vez aqui o que aconteceu com a média móvel. Olha só. A média móvel verde que estava ali na parte de cima do gráfico, né, dando toda a tendência de alta, ela cruzou a linha base, que é a média 8 de cor branca, então ela já deu um sinal de uma queda. Só que ela deu um sinal de uma queda não muito expressiva. Ele meio que lateralizou aqui, ó, na metade do dia. Tentou subir de novo, não conseguiu. E daí o que aconteceu? A média verde cruzou a média amarela. E daí deu o sinal de reversão. Reversão não, aqui foi uma correção, né? O mercado começou a corrigir, o mercado precisa corrigir. Então, desde o dia 10 de julho, o mercado vem numa correção. Ele dá umas subidinhas, ele desce, ele dá umas subidinhas, ele desce. Retornando aqui. Isso que eu estou vendo esse gráfico no período de 30 minutos, que é um período um pouco mais longo, mas eu opero mesmo, eu faço as minhas entradas no período de 5 minutos. Por que que eu faço as entradas no período de 5 minutos? Porque é melhor de você identificar entradas para scalper. Scalpers curtos, scalpers de 100 pontos, 50 pontos. O meu método de trabalho é esse. Então, essas médias móveis aqui são bem interessantes para quem faz scalpers, né? Mas os outros períodos, o período de 1, de 15, de 30, de 60, são muito importantes no decorrer do dia. Por exemplo, se você está aqui nos 5 minutos, fez uma venda, por exemplo, aqui, ó, aqui deu um ponto de venda. Você fez uma venda aqui, vendeu mais ou menos até aqui. Digamos que aqui, não vou fazer o cálculo agora, mas digamos que tenha sido, sei lá, 100 pontos. Aí você, poxa, será que dá para fazer outra venda? O que você vai fazer? Você está na dúvida se esse mercado vai continuar caindo ou se ele vai subir. Você vai lá no 1 minuto e no 1 minuto você consegue ver se o mercado já está, se ele está descendo ou se ele já tem alguns candles indicando um pullback, uma reversão de tendência. Outra coisa importante é você visualizar os períodos de 15 e de 30. Porque às vezes você fez, por exemplo, vendeu aqui e está pretendendo vender de novo, você não tem certeza se o mercado vai continuar caindo. Olha só o exemplo aqui, ó. Se você vendeu aqui, comprou aqui, ficou na dúvida se você ia vender de novo e acabou não vendendo, o mercado acabou caindo mais. Então, o que você faz? Você vai lá no 15 minutos e o 15 minutos e o 30 minutos vão te dar, por exemplo, ó, você entrou aqui, olha. Ele caiu tudo isso aqui.
Nos 5 minutos você não conseguiu enxergar isso aqui. Por quê? Porque teve esses candles aqui, ó. Esses candles aqui que deu a entender que o mercado talvez fosse subir. E dependendo da entrada que você faz aqui nesse meio, você toma calor. Toma calor e pode tomar até loss. Então tem que ficar muito atento. Mas eu faço as minhas entradas baseadas nos 5 minutos. Eu já operei muito no 1 minuto. Só que eu acho que o 1 minuto ele tem muito ruído. É muito complicado 1 minuto, assim. Os 5 minutos ele é um pouco mais claro. Ele não é tão rápido, mas ele também não é tão lento quanto o de 15. Eu me adaptei fazendo os meus scalpers nos 5 minutos e eu acho melhor assim. Outra coisa que eu esqueci de explicar também é sobre essas médias aqui. Eu dei uma mexida aqui para elas ficarem um pouquinho mais fortes, porque estava um pouquinho fraca, até por isso que eu pausei o vídeo para arrumar isso. Vocês perceberem, gente, a linha verde, a média verde no caso, que é a média que dá o sinal, por exemplo, olha aqui, a média verde cruzou a média 3, né, que é a média verde, cruzou a média branca, que é a média 8, e cruzou também a média amarela, que é a média de 20. O tempo todo, nesse período de queda, nós estamos falando aqui de uma entrada de venda. Não estou falando de uma entrada... E olha que entrada linda, cara, nos 5 minutos. Olha só. Eu não me lembro ter operado esse dia. 12 de julho, será que eu operei, cara? Que entrada linda. Olha só que queda, cara. Eu acho que eu operei sim, gente. Esse dia aqui foram 1000 pontos, gente. 1000 pontos de queda, bem no finalzinho do pregão. Bom, já tô aqui nos meus devaneios, enfim. Então, olha aqui. Olha a entrada de queda que ele deu aqui. Deixa eu tentar dar um zoom. Às vezes eu dou zoom aqui, desconfigura todo o gráfico, e meleca tudo, gente. Deu uma entrada aqui. E reparem que a média 3, que é a média de sinal, o tempo todo ela ficou embaixo. Ela ficou embaixo da média base. E a média de confirmação ficou em cima. O que acontece? Olha aqui. Aqui ele teve uma pequena reversão na abertura do mercado do dia 13. Deixa eu ver se foi no dia 13. Não, no dia 15. Isso aqui já é no dia 12. Foi dia 15, hoje foi numa sexta-feira aquilo ali. Segunda-feira hoje, o mercado abriu com um pullback, abriu numa tendência de alta, né? Até ninguém esperava por isso. E olha o que aconteceu com as médias. As médias se cruzaram. E aonde foi parar a média de sinal? Olha aqui, ó. Ela ficou na parte de cima. Então, reparem que a linha branca, que é a média base, ela sempre fica no meio das médias, gente. Então, não tem muita diferença do método de dia guiar. Olha só. Aqui ela tá sempre no meio. Ela é média base, sempre no meio. Esse movimento que eu tô mostrando para vocês, dessas médias ficarem cruzando, por exemplo, a média de sinal por baixo, a tendência de queda, quando ela tá por cima, a tendência de alta, ela é muito parecida com o MACD. Eu não vou falar do MACD agora, mas mais tarde talvez eu possa alguma coisa. Eu não uso o MACD porque esta média aqui do dia guiar, cara, ela faz mais ou menos o mesmo papel do MACD em cima do gráfico. Então você tem praticamente 2 indicadores, em cima de um. Nossa, cara, Didier Guiar é realmente um gênio, cara. Assistam os vídeos desse cara, porque ele é muito sucinto no que ele fala, assim. Nossa, depois que eu tive o contato com o conhecimento dele, foi muito enriquecedor aí nessa minha jornada de trader, né? Então assistam o Didier Guiar. Então olha aqui. Que interessante. Esse mercado aqui estava com bastante tendência, né? Vou colocar isso aqui no gráfico de 1 minuto
para vocês verem como o gráfico de 1 minuto também dá para fazer entradas. Só que é um gráfico muito rápido, cara. Cada candlezinho desse aqui é 1 minuto. Então pode dar muito erro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma entrada, de uma falsa entrada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho uma falsa entrada aqui num minuto. É meio difícil você procurar entradas no gráfico parado, né? Eu vou gravar um vídeo no horário de pregão, daí fica bem mais fácil de vocês verem quando essas médias estão começando a cruzar, a fazer a linha de tendência. No pregão, ao vivo, as coisas é bem diferente, né? Então dá para ter uma clareza, né? É melhor entendimento. Eu não vou encontrar agora um ponto falso. Aqui tem mais ou menos um ponto falso aqui, ó. Mas aqui foi um ponto falso de lateralização. Aqui ele cruzou, olha só. A média de sinal por cima. Você poderia ter feito uma compra aqui, né? E ficar comprado até mais ou menos essa região. Lembrando uma coisa, pessoal. Eu uso essas médias somente para fazer a entrada. A saída da operação, eu me baseio nos candles. Não me baseio nas médias, porque veja bem, olha só. Se eu for fazer uma compra aqui e for sair aqui, eu não vou ganhar muito dinheiro. Entenderam? Fiz uma compra aqui nesse cruzamento de média, esperei fazer todo o movimento, e se eu for vender aqui no cruzamento de média de novo, eu não vou ganhar muito dinheiro. Mas se eu comprar aqui e eu me basear no gráfico, olha só, se eu vender aqui, ó, eu tô ganhando mais dinheiro do que se eu vender aqui, óbvio. E se eu entender um pouquinho mais do gráfico, né, eu posso vender aqui e aproveitar o máximo do mercado. Eu confesso que eu não consigo fazer muito isso. Por quê? Vou explicar. Porque quando eu começo a ver essa reversãozinha aqui, ó, o gráfico voltando, o preço voltando ali para a média, tal, eu fico meio com o pé atrás, porque às vezes ele pode fazer um candle gigante tipo desse aqui, ó, para cá, e acabar voltando no zero. Então eu prefiro fazer sempre estratégias de 100 pontos, 50 pontos. Como eu disse, eu faço scalper. Aí é super rápido, porque 50 pontos, olha aqui, ó. Entrei aqui, digamos. Vendi aqui, ó, 100 pontos. Vendi mais ou menos onde o preço ia mesmo. Ou faço de 50 pontos quando eu tô com muita dúvida. Paro, peguei meus 100 pontos, eu paro, espero, peguei meus 100, 200, às vezes eu consigo pegar 200 pontos, às vezes eu consigo pegar 500 pontos, isso tudo depende da tendência do mercado. Tem dia que eu não pego nenhum ponto, né? É triste isso. Então, pessoal, o que eu faço? Bati aquela meta para aquele scalper, eu paro, analiso de novo todo o mercado, espero ele fazer toda a movimentação. E olha só aqui. Aqui, a pessoa pode vender aqui achando que ele vai cair. Na verdade, ele não cai tanto assim. Ele deu uma lateralizada. Olha que emaranhado que ficou aqui, ó. Isso aqui, ó, é típico de lateralização. As médias não... Tá tudo emaranhado, ó. Tudo sem tendência. Aí ele saiu da lateralização e fez uma tendência de alta de novo. Então você poderia comprar aqui, vender aqui, né? Depois você não faz nada porque ele fechou o pregão. Olha só isso daqui, né? Nossa, isso daqui eu tô lembrando até hoje. Eu ia parar de operar bem nesse horário aqui, que tava meio desanimada, eu consegui pegar parte dessa queda aqui. Fiquei bem feliz, foi um dia bom. Olha como é legal quando o mercado entra numa tendência, né, gente? Olha só. Cruzou a média aqui, ele veio escorregando aqui e não parou nunca mais. Agora, olha o que vai acontecer aqui. Amanhã, né? Amanhã ninguém sabe o que vai acontecer.
Por que que ninguém sabe o que vai acontecer? Porque, na verdade, o mercado não deveria ter feito essa subidinha aqui, não. Ele deveria ter caído. Eu acredito que amanhã o mercado, esse é meu palpite para amanhã, ele vai bater nessa linha d'água aqui, ó, no 104,690, ele vai vir aqui, vai bater cabeça aqui. Não sei se ele vai romper, e ele vai voltar aqui para esse 104 do pivot point. E eu espero que até o final da semana esse mercadinho corrija ali até os 103 mil para daí ele tomar um fôlego mais saudável e não ficar lateralizando, porque mercado lateral é um porre, não dá para operar. Olha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de mercado meio que lateralizado, gente. Muito chato esse tipo de mercado. Outra coisa importante, as médias, como eu disse, elas não são precisas, né, gente? A média é para você ter uma base da onde você entrar, até para o teu olho acostumar com o gráfico. Importante é você também aprender sobre os candles. Cada candle desse aqui diz uma coisa do gráfico, né? Cada candle desse aqui diz uma coisa no gráfico. Também não vou entrar em detalhes porque tem vários vídeos explicando candles muito melhor do que eu poderia explicar. Tem o JTrader, se vocês procurarem os vídeos dele, ele explica certinho cada candle desse aqui, qual que é a função de cada candle, e você tem que assistir aquele vídeo dele lá umas 500 vezes, assim, para você poder adaptar o seu cérebro para isso aqui, né, gente? Porque se você ficar só indo nas médias móveis, a média móvel às vezes falha. Aqui tem várias falhas da média móvel, olha só aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tem várias, ó. Olha essa daqui, gente. Cruzou aqui, esse cantinho. Dava para acreditar que ele ia cair, não caiu, subiu, desceu de novo, daí subiu e deu essa porrada para cima aqui, ó, no final do pregão de hoje. Eu não vi isso aqui. Eu parei de operar às 4 horas da tarde, 4h30. Isso aqui foi no horário de leilão de hoje. Olha que pancada que esse índice deu para cima. Deixa eu ver quantos candles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candles. Não sei se no começo do vídeo eu andei falando que era 8 candles. Foram 7 candles, mas é bastante. Foram 30 minutos aí de subida. Não sei como, mas subiu. Outra coisa legal de vocês fazerem é acompanhar salas. Eu gosto de acompanhar algumas salas, assim, porque eu sempre aprendo alguma coisa e também aprendo a não errar. Tem algumas salas que eu já acompanhei, sala do JTrader, do Aliakim, da Ativa Investimentos, que é a sala que eu acompanho ultimamente. E muitas vezes eles fazem algumas entradas lá e eu acabo não entrando junto. Às vezes eu confesso, gente, que eu tô com preguiça de pensar, então eu falo, eu vou entrar numa sala que o cara me dê as entradas e as saídas, eu opero e vai embora, né? Mas isso não é legal de fazer, você ficar dependente de sala não é legal, o legal é você operar sozinho. E eu percebi que a maioria das vezes, ou seja, 99% das vezes que eu operei sozinha, eu não errei. E às vezes que eu entrei em salas, eu acabei errando. Por quê? Porque o método da pessoa é diferente do seu. Às vezes você toma uns loss tão gigantes que você tem vontade de sentar no cantinho da sala, chorar e rezar para Deus para voltar pro útero da mãe, né, cara? Loss, né? É terrível, né? A dor no bolso é muito pior que chifre, com toda certeza. Então, você ficar dependente de salas é meio complicado, porque o cara tá no simulado e você tá lá na tua conta real, né? O cara tá perdendo dinheiro virtual e você vai estar perdendo dinheiro real. Então, vamos estudar, né, galera? Estudar bastante. Pegar o gráfico, ficar lá, colocar as médias no gráfico, ficar estudando o gráfico, assim, ó. Eu fiz muito isso, colocava as médias no gráfico e ficava tentando ver a entrada e a saída. Depois que eu tive essa percepção das médias, né, que a média de sinal, ela fica por cima ou por baixo, dependendo da tendência. Isso é muito interessante.
Às vezes eu acabo fazendo uma entrada antes mesmo da média cruzar. Olha que engraçado, porque você começa a ter um feeling do mercado, né? Hoje mesmo fiz uma operação que eu fiz uma entrada antes da média começar a dar cruzar, antes de começar a dar o sinal, e a operação deu super certo. Por que isso aconteceu? Porque eu acostumei meus olhos a enxergar os padrões dos candles. Isso é muito interessante, vocês precisam enxergar os padrões dos candles, né? Então, pessoal, tá aí o vídeo, ficou um pouquinho longo. Eu pretendo fazer isso num pregão, não sei se eu já falei isso no vídeo, eu acabei esquecendo, já deu um branco aqui. Pretendo usar essas médias num pregão para vocês verem como elas funcionam, para vocês verem, para mostrar também o atraso que elas têm, porque aqui eu não consigo mostrar o atraso, né? Por exemplo, aqui as médias se cruzaram. Normalmente você não vai entrar exatamente aqui ou aqui, você vai entrar mais ou menos aqui. Porque quando essa média se cruza mesmo, já passou ali aqui 5 minutos, estou no período de 5 minutos, você vai entrar uns 5 minutos a 10 minutos depois que as médias se cruzam, né? Eu tentei fazer uma variação dos períodos dessas médias para ver se conseguia fazer um negócio mais preciso, mas eu não consegui. Eu tentei deixar essas médias um pouco mais rápidas. Realmente eu até conseguia fazer a entrada em cima dessa média, mas sabe qual que é o problema de você deixar ela em cima da entrada, sem esse atraso? É porque às vezes pode acontecer de um falso movimento e você acaba tomando muito na cabeça. E quando acontece esse atraso aqui, por exemplo, cruzou aqui, você só vai entrar aqui, você já meio que tem a certeza de que o movimento está certo. Por que que você vai ter essa certeza? Porque você vai interpretar os candles. Eu vou falar isso 500 vezes, gente. Interpretação dos candles, interpretação da movimentação do gráfico. Muito importante. Porém, aqui estão as médias móveis que eu uso, baseada aí no mestre de Dia Aguiar. Esse cara é fera. Consegui fazer essa adaptação em cima do gráfico, vocês também vão conseguir. E é isso, pessoal. Vou fazendo vídeos aí, avisando vocês no WhatsApp. Espero que todo mundo consiga operar. Não pensem que vocês vão ganhar sempre, né? Isso é meio difícil. Um loss ou outro vai acontecer, mas quanto menos loss e quanto menor o valor do loss é melhor, né? Então por isso tem que estudar também. Que eu ia falar? Esqueci. Tá feia a coisa. Eu não ia falar nada. Lembrei. Quem não tem a conta na corretora ainda faça, em qualquer corretora, né? Não vou ficar indicando corretora aqui. De preferência, paguem uma plataforma, ou a Profit, ou a Flash. São plataformas boas, né? Como eu disse, eu estou muito acostumada com a Flash. Tive probleminhas com a Profit logo que eu comecei a operar no início ali. Não gostei. A Flash às vezes dá problema. Não tem nada perfeito nesse mundo, cara. Infelizmente, corretora dá problema, plataforma dá problema. Você tem que estar bem... tem que estar ciente disso, né? Mas façam pelo menos um mês de simulado com poucos contratos. Façam com um contrato, com 2 contratos. Vai dar pouco dinheiro simulado com 1, 2 contratos? Vai. Na vida real também vai dar pouco dinheiro. Mas é assim que você vai começar a aprender. Se você souber controlar poucos contratos, você vai saber controlar muitos contratos mais para frente, né? Então... isso é muito importante, você tem que ter isso em mente. É uma coisa que eu não tinha em mente, gente. Eu comecei operando com muito contrato e justamente por isso eu tomei muito na cabeça. Depois eu voltei do zero praticamente, operando com pouco contrato, 1, 2, 3 contratos. Depois eu fui subindo, fui pegando mais confiança de novo no mercado, né? Me curando do trauma, dos traumas. Aí eu voltei a operar com 5 contratos, 10 contratos, mas eu não tô passando disso. Eu opero sempre nessa faixa de contratos aí. Opero sempre o mini índice. Vou repetir, gente, dólar é muito complicado, é pancada o tempo todo.
Essas médias móveis no dólar, por exemplo, é meio difícil de você identificar. O índice não, o índice ele é melhor, ele tem mais volume, o índice é muito melhor. Então operem o índice, gente. Se vocês quiserem operar dólar, operem no simulado e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Tem gente que gosta de dólar, eu não gosto de dólar, só tomo na cabeça com dólar. Dólar dá muito mais pontos, muito mais dinheiro que índice, né? Que o mini índice. Eu nem lembro mais quantos reais que dá lá cada ponto de dólar, mas se não me engano é 10 cada ponto, uma coisa assim, contra os 20 centavos do índice, né? Cada ponto do índice. Cada 5 pontos do índice é mais ou menos isso. Então dá menos dinheiro, só que em compensação, se você pega aqui 500 pontos do mini índice aí com 5 contratos na mão, você já vai ter uma graninha. Às vezes você consegue ganhar uma grana em pouco tempo, né? Também você pode perder muita grana em pouco tempo, você tem que ter essa consciência. Então, vamos estudar, analisar bem essas médias, né? Muito importante isso. Pivot Point, dê uma estudada, já passei vários links de traders aí bem experientes para vocês. E é isso aí, pessoal. Vou tentar ir gravando outros vídeos e avisando vocês pelo WhatsApp. Beleza? Falou, galerinha. Abraço, tchau.